Lição 140 do livro de exercícios de um curso em milagres. Essa lição é tão linda, bom, como todas as outras, né? Vamos lá. Pode-se dizer que só a salvação cura. A expiação cura com certeza e cura todas as doenças. Pois a mente que compreende que a doença não passa de um sonho, não se deixa enganar pelas formas que o sonho pode tomar. A doença não pode vir aonde a culpa está ausente, né? Onde não tem culpa, não tem doença. Pois não passa de uma outra forma de culpa, né? A doença também é uma forma de culpa que a gente cria para nós mesmos. A expiação não cura os doentes, pois isso não é uma cura. Já vai fazer sentido isso. Ela retira a culpa que faz com que a doença seja possível. Então a cura está em retirar a culpa e não a doença em si. A doença é o efeito e não a causa, né? Então o que a gente aprende no 100 é curar a causa das ilusões e não as ilusões em si, porque ilusões são ilusões. Isso, e isso é de fato a cura, pois agora a doença se foi e nada resta para que ela possa voltar. Ou seja, a gente tirou a culpa total. Por isso que a doença não volta. Se está indo e se está voltando é porque ainda não foi pega no cerne da coisa. Ainda tem algumas culpas, algumas questões em que a gente ainda está se culpando, por isso que a gente ainda está criando os infortúnios para nós mesmos. Então, só a salvação cura, pessoal, é que só a nossa quando a gente se encontra com a nossa verdade, é que a gente consegue reformular as nossas crenças de quem nós somos de verdade, que a gente consegue, com o perdão, se livrar de toda a culpa que a gente carrega, aí sim a gente encontra a salvação, né? Que aí é onde vai morar a nossa felicidade, na salvação, que é a gente retira a forma errada de olhar para a gente mesmo. Que a paz esteja contigo, que foste curado em Deus e não em sonhos vãos. Curado em Deus aqui é aquele que volta para a verdade de quem ele realmente é. Pois a cura tem de vir da santidade, e a santidade não pode ser achada onde o pecado é apreciado. O que é a santidade aqui? É um ser uno com a sua verdade. Isso é a santidade, né, que o 100 nos ensina. Então não é um santo de uma igreja ou de uma filosofia, ou seja lá o que for, não é isso. É alguém que se encontrou com a sua verdade e manifestou essa verdade aonde ele estiver expressado, né? Onde ele estiver individualizado, né? Então essa é a santidade. Apenas um apelo à verdade que não pode falhar em curar e curar para sempre. Não é um pensamento que julga uma ilusão por seu tamanho, sua aparente gravidade ou por algo relacionado à forma que tome. Meramente focaliza o que é e sabe que nenhuma ilusão pode ser real. Então essa é a salvação. A salvação, ela não coloca a classificação para ilusões. Uma doença é mais grave que a outra doença. Uma dor é maior que a outra dor. Não, são todas ilusões. A gente aprende muito isso no livro texto. Não há diferenças em milagres, não há diferenças em pecados, não há diferenças, pessoal. A verdade é a verdade e a ilusão é uma ilusão. O tamanho que você vai dar para ela ou não é um problema seu, mas ela não deixa de ser uma única ilusão. De que estamos separados, de que não somos mais o que Deus nos criou para ser, de que devemos pagar pecado porque a gente abandonou Deus. Isso são variações de uma única ilusão, de acreditarmos que poderíamos ser separados. Quando a gente cura isso, a gente encontra a salvação e tudo mais é curado. Hoje, buscamos mudar as nossas mentes quanto à fonte da doença, pois buscamos uma cura para todas as ilusões e não mais uma variação entre elas. Não, a gente vai pegar todo o pacote que está errado dentro da gente e nós vamos curar todas essas crenças erradas hoje. Assim, deixamos de lado os nossos amuletos, nossos talismãs e medicamentos, nossos cânticos e truques mágicos. Quem tá tomando remédio não vai me deixar de tomar remédio, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, depois vocês vão vir aqui me culpar. Mas, para quem tá estudando a verdade, tá entendendo aqui o sentido disso tudo. Quaisquer que sejam as suas formas, nós nos aquietaremos e escutaremos a voz da cura, que curará todos os males como um só, restaurando a sanidade ao Filho de Deus. Nenhuma voz, senão essa, pode curar. Hoje ouviremos uma única voz que nos fala
da verdade em que todas as ilusões terminam e a paz retorna ao lar, quieto e eterno de Deus. Hoje, mentalmente, a gente vai largar tudo o que a gente acha que nos traz cura. Mentalmente. O que eu falei, vou repetir, você vai continuar o seu dia a dia, quem tá aí na prescrição médica vai continuar o tratamento, vai continuar tudo certinho, bonitinho. Mas mentalmente, a gente vai se olhar como filho de Deus. E a gente vai falar assim, olha, eu não preciso de nada externo, porque a cura está em eu me reconhecer como una com Deus. Essa vai ser a minha salvação. E quando a gente aplicar isso, seja lá o que for que estiver fazendo a gente sofrer, vai embora, pessoal. Vai se desfazer na verdade. Uma ilusão, ela não tem força contra a verdade quando ela é a nossa verdadeira intenção. Nos despertamos ouvindo-o e deixamos que ele nos fale durante 5 minutos no início do dia e terminamos o dia escutando-o mais uma vez durante 5 minutos antes de irmos dormir. A nossa única preparação é a de deixarmos de lado os nossos pensamentos que interferem, não separadamente, mas todos como um só, são o mesmo. Então a gente não vai classificar os nossos infortúnios, a gente vai pegar todos eles, nós vamos colocar todos eles aqui à nossa frente. Nós vamos afirmar que eles são ilusões. Com nada nas mãos a que nos apegarmos, com os corações elevados e as mentes à escuta, nós vamos orar. Nós vamos afirmar a seguinte frase: pode-se dizer que só a salvação cura. Fala conosco, Pai, para que possamos ser curados. Nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, que está dentro de nós, que quer falar com a gente. Nós vamos dar essa oportunidade. E ela vai vir para cada um de nós, nos ensinar como fazer para desfazer todas essas ilusões, para curar, trazer salvação para todas essas ilusões. E sentiremos a salvação nos cobrir com suave proteção e com uma paz tão profunda, que nenhuma ilusão pode perturbar as nossas mentes nem oferecer-nos provas de que é real. É isso que aprenderemos hoje. E quando o relógio bater a cada hora, tomaremos 1 minuto para fazermos a nossa oração de cura e ouvir a resposta à nossa prece ser dada, enquanto esperamos no silêncio e na alegria. Esse é o dia em que a cura vem a nós. Esse é o dia em que a separação chega ao fim e nos lembramos quem realmente somos. Boa prática.